O sol nasceu sobre as planícies do Mar Morto, como em qualquer outro dia. Os mercados abriram as suas tendas, a economia prosperava e os banquetes já estavam a ser preparados para mais uma noite de luxúria e excessos. A Bíblia revela, através das palavras do próprio Jesus, que o último dia de Sodoma e Gomorra não foi um dia de nuvens escuras ou sinais apocalípticos no céu. Foi um dia perturbadoramente normal. Eles compravam, vendiam, plantavam e construíam, completamente cegos para o fato de que as próximas 24 horas apagariam a sua existência da face da terra para sempre. Hoje, você vai viajar no tempo para viver o último dia de Gomorra antes do fogo. Descubra a arrogância, a perversão e a tensão insuportável das horas finais da cidade que desafiou o Criador. Feche os olhos por um momento. Esqueça tudo o que você imagina quando ouve as palavras Sodoma e Gomorra. Apague da sua mente a imagem de uma terra ressequida, de um povo miserável, vivendo em tendas de barro rachado sob um sol implacável. Apague o cenário de uma cidade cinzenta, de becos escuros e muros encardidos, porque essa imagem não existe nas páginas do texto sagrado. Ela nunca existiu. O que as Escrituras descrevem é algo radicalmente diferente, algo que deveria nos perturbar muito mais do que qualquer cenário de desolação. Gênesis, capítulo 13, versículo 10, registra as palavras com uma precisão quase cruel. Quando o patriarca Ló levantou os seus olhos e contemplou aquele vale, o texto diz que ele viu que toda a campina do Jordão era fértil em toda a sua extensão, que era toda ela irrigada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como o jardim do Senhor. Essas não são palavras de descrição ordinária. No vocabulário hebraico e teológico do texto bíblico, o jardim do Senhor era a memória do Éden. Era a referência máxima de beleza, de abundância, de perfeição natural. O escritor sagrado não estava exagerando. Estava dizendo ao leitor com absoluta clareza: aquele lugar era o mais belo trecho de terra que os olhos humanos podiam contemplar naquele mundo. O vale da Pentápolis, as 5 cidades da planície, era irrigado por nascentes e rios que desciam dos contrafortes das montanhas da Judéia e se espalhavam pela planície como veias de ouro verde. As palmeiras cresciam em fileiras densas. As plantações de grãos cobriam o solo em padrões que mais pareciam mosaicos vistos do alto. Os pomares produziam frutas em abundância, tão extravagante que o excedente apodrecia porque não havia pobres suficientes para consumi-lo. E essa última frase não é uma metáfora literária. É quase uma denúncia profética, como veremos em breve. A arquitetura das cidades refletia essa prosperidade de maneira ostensiva e deliberada. As muralhas de Sodoma eram construídas com pedras talhadas e não com adobe improvisado. Os portões das cidades eram estruturas monumentais, lugares onde os anciãos se sentavam para julgar causas e onde os mercadores negociavam contratos que movimentavam riquezas equivalentes às de reinos inteiros. Ló, o sobrinho de Abraão, não era um homem de posição periférica nessa sociedade. O texto o coloca sentado à porta da cidade, o que, na cultura do Antigo Oriente Próximo, significava que ele era um homem de autoridade reconhecida, um juiz, um árbitro de conflitos, alguém que tinha alcançado um status suficientemente elevado para ser admitido entre os notáveis da cidade. Isso nos diz algo fundamental sobre Sodoma. Ela não era fechada para estrangeiros por incapacidade econômica. Ela podia absorver, integrar e até elevar figuras de fora quando convinha aos seus interesses. A economia da região era extraordinariamente sofisticada para a sua época.
As rotas comerciais do Antigo Mundo passavam pelo vale da Pentápolis, como o sangue passa pelo coração. Caravanas de mercadores vindas do Egito, da Mesopotâmia, da Arábia e de Canaã convergiam naquele ponto geográfico privilegiado. O asfalto natural que aflorava do leito do Mar Morto, o que os textos antigos chamavam de piche, era um bem estratégico de valor imenso, usado na construção naval, na impermeabilização de estruturas e em diversas aplicações militares. O sal era extraído em quantidades industriais. As tâmaras e o bálsamo da região eram exportados para mercados que os consideravam artigos de luxo. Em termos modernos, estamos falando de uma economia baseada em recursos naturais estratégicos, em posição geográfica privilegiada e em uma classe comercial cosmopolita e sofisticada. E aqui começamos a ouvir o primeiro ranger sinistro por baixo de toda essa beleza. Porque o profeta Ezequiel, séculos depois, quando precisou descrever o pecado de Jerusalém, escolheu Sodoma como espelho de advertência. E o que ele disse é mais perturbador do que qualquer acusação de perversão sexual que possamos imaginar. Ezequiel, capítulo 16, versículo 49, registra as palavras com uma nitidez cirúrgica. Eis a iniquidade de tua irmã Sodoma, soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade tiveram ela e suas filhas, e não fortaleceu a mão do pobre e do necessitado. Parem nessas palavras. Soberba, fartura de pão, próspera tranquilidade, não fortaleceu a mão do pobre. Ezequiel não começa pelo que os teólogos modernos chamariam de pecado sexual. Ele começa pela raiz econômica e espiritual de toda a corrupção que se seguiu. A soberba que nasce da riqueza excessiva. A fartura que entorpece a consciência moral. A tranquilidade que se converte em tédio existencial. E no centro de tudo, a recusa deliberada de enxergar a dor do outro, a cegueira cultivada diante da miséria que existia nas margens daquele paraíso de fachada. Porque havia pobres, sim, havia pessoas que não participavam do banquete, e a cidade os ignorava com aquela indiferença elegante e calculada que é mais cruel do que qualquer violência direta, porque é a violência que se faz parecer civilidade. Pense nisso como uma espiral. A riqueza gerou a soberba gerou o tédio. O tédio gerou a busca por experiências cada vez mais extremas para sacudir uma classe privilegiada que já havia consumido todos os prazeres disponíveis no cardápio convencional. Quando tudo o que é normal se torna insuficiente, quando o vinho ordinário já não produz o efeito desejado, quando os banquetes extravagantes já não surpreendem, a humanidade, em todas as épocas e em todas as culturas, começa a descer. E a descida é sempre gradual o suficiente para que cada degrau pareça apenas um pequeno ajuste, apenas uma pequena expansão do que é considerado aceitável. Os habitantes de Sodoma não acordaram um dia e decidiram coletivamente mergulhar na degradação mais profunda. Nenhuma civilização funciona assim. O que aconteceu foi algo muito mais insidioso, muito mais reconhecível, muito mais próximo de nós do que gostaríamos de admitir. Houve uma erosão lenta, progressiva e sistemática de todos os limites morais, uma erosão que foi alimentada pela prosperidade, justificada pela soberba intelectual e legitimada pela ausência de qualquer voz profética capaz de ser ouvida naquele echo chamber de luxúria e poder. Era, de fato, a Las Vegas do mundo antigo. Mas uma Las Vegas sem as luzes de neon que ao menos tem a honestidade de sinalizar o que estão oferecendo. Sodoma oferecia o mesmo produto embrulhado nas cores do Éden. E foi precisamente porque parecia com o paraíso que se tornou o inferno mais perfeito que o mundo antigo jamais conheceu.
A luz do sol sobre o vale da Pentápolis muda de caráter nas últimas horas da tarde, de uma forma que qualquer viajante daquela região poderia descrever com precisão. O céu não escurece de maneira abrupta. Ele se aquece primeiro, passando por tons de âmbar profundo e ocre avermelhado, que banham as pedras das muralhas e os telhados planos das casas em uma luz que poderia parecer quase sagrada, se você não soubesse o que aquela luz estava prestes a cobrir com o seu manto dourado. É o tipo de pôr do sol que faz paisagens monstruosas parecerem belas. É exatamente o tipo de pôr do sol que o texto sagrado escolheu como cenário para o momento em que dois seres de natureza que transcende toda a nossa compreensão cruzaram os portões de Sodoma. Os anjos chegaram ao entardecer. Gênesis, capítulo 19, versículo 1. É preciso na marcação temporal. E vieram os dois anjos a Sodoma à tarde. Não de manhã, quando as ruas ainda têm aquela relativa ordem que a luz do dia impõe às sociedades que guardam ao menos uma aparência de normalidade. Não ao meio-dia, quando o calor aplaca os movimentos e os olhares são mais fáceis de suportar. Ao entardecer. Naquele momento exato de transição em que a cidade muda de face, em que as máscaras sociais começam a escorregar e os personagens noturnos começam a emergir das sombras onde passaram o dia aguardando. Eles chegaram em forma de homens. O texto é consistente neste ponto. Não havia nada visivelmente sobrenatural em sua aparência. Eram forasteiros, viajantes, estranhos chegando a uma cidade grande após uma jornada. Tinham o pó da estrada nas sandálias e a aparência de quem precisa de um teto, de uma refeição e de um lugar seguro para passar a noite. Eram, em todos os sentidos visíveis, exatamente o tipo de pessoa que Sodoma havia aprendido a tratar como matéria-prima para os seus rituais de poder e dominação. Ló os viu na praça da cidade, o que indica que eles ainda não haviam buscado abrigo quando ele os encontrou. Talvez estivessem avaliando a situação. Talvez, em sua natureza, que transcende a nossa, já soubessem exatamente o que aquela noite guardava e o que a sua presença ali estava prestes a revelar e a precipitar. O que o texto deixa absolutamente claro é a reação de Ló ao vê-los. Ele levantou-se, saiu ao encontro deles e inclinou-se com o rosto em terra. O gesto da prostração é carregado de significado. Ló reconheceu algo naqueles forasteiros, algo que transcendia a hospitalidade convencional, algo que ativou nele um nível de urgência que beira o desespero. Porque Ló sabia. Ló havia morado em Sodoma, tempo suficiente para conhecer as regras não escritas que governavam aquela cidade depois que o sol se punha. Havia vivido entre aquele povo, havia sido aceito entre eles, havia alcançado posição de respeitabilidade entre os seus anciãos e, ao mesmo tempo, havia mantido dentro de si, segundo o próprio Novo Testamento descreve, uma alma justa que era atormentada dia após dia pelo que via e ouvia ao seu redor. A segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos 7 e 8, nos diz que Ló era um homem justo que se angustiava com a dissolução dos ímpios, que via e ouvia as suas obras iníquas e sentia a sua alma justa ser torturada por elas. Isso é psicologicamente devastador quando você pensa bem. Ló não era um homem entorpecido, não era alguém que havia se acomodado e deixado a sua consciência morrer. Ele via, ele ouvia e ele sofria todos os dias. E agora, ao ver aqueles forasteiros na praça da cidade com a escuridão se aproximando, toda aquela angústia acumulada se converteu em ação desesperada. Ele disse a eles
com uma insistência que o texto descreve como quase coercitiva: entrai em casa de vosso servo, e ficai ali esta noite, lavai os vossos pés, e pela manhã cedo vos levantareis e ireis ao vosso caminho. Mas os visitantes, em um primeiro momento, recusaram. Disseram que ficariam na praça. E foi então que o texto usa uma palavra que em hebraico carrega o peso de toda a pressão de um homem que sabe o que está vindo. Ló os instou fortemente. Pense no que significa insistir dessa maneira com dois estranhos que você acabou de conhecer. Pense no que significa, praticamente, arrastar dois viajantes para dentro da sua casa, contra a inclinação inicial deles. Para qualquer observador de fora, aquela cena poderia parecer excesso de hospitalidade, entusiasmo exagerado de um anfitrião ansioso. Mas Ló sabia que não era isso. Ló sabia que deixar aqueles homens na praça da cidade após o entardecer não era apenas imprudência. Era sentenciá-los a um destino sobre o qual ele não tinha palavras adequadas para advertir dois forasteiros sem que parecesse delirante. Os anjos entraram. A casa de Ló os recebeu, e a cidade, que havia percebido a presença dos estranhos com a eficiência sinistra com que sistemas de vigilância pervertidos funcionam, começou a se mover. O que aconteceu nas horas seguintes é descrito pelo texto bíblico com aquela secura narrativa que os escritores do Antigo Mundo usavam, precisamente porque sabiam que a realidade dos fatos era mais aterrorizante do que qualquer amplificação dramática que pudessem aplicar. Gênesis 19, versículos 4 e 5. Antes que se deitassem, os homens da cidade, os homens de Sodoma, cercaram a casa, desde o moço até o velho, todo o povo de todas as extremidades, e chamaram por Ló, e disseram-lhe: onde estão os homens que entraram em tua casa esta noite? Traze-os fora a nós, para que os conheçamos. Leia essas palavras com atenção, cada palavra, cada detalhe. Os homens da cidade, não um grupo marginal, não uma gangue de criminosos que operava nas sombras e que a boa gente da cidade deplora publicamente enquanto tolera em silêncio. Os homens da cidade, toda a estrutura masculina, adulta e juvenil de Sodoma, desde o moço até ao velho. O texto é duplamente enfático neste ponto, como se o escritor sagrado soubesse que os leitores de todas as gerações seguintes precisariam ser confrontados com a impossibilidade de encontrar uma saída conveniente nessa descrição. Todo o povo, de todas as extremidades. Não havia um bairro de Sodoma que não tivesse enviado seus representantes para aquela concentração diante da casa de Ló. Não havia uma família que pudesse olhar para aquela cena e dizer: os nossos não estavam lá. A corrupção era total. Era sistêmica, era civilizacional. Este é o dado mais perturbador de toda a narrativa. E é o dado que a história popular de Sodoma quase sempre suaviza ou fragmenta em categorias mais administráveis. Porque quando pensamos em perversão institucionalizada, tendemos a imaginar uma pirâmide, um grupo pequeno de perpetradores ativos no topo, uma camada de cúmplices passivos no meio e uma maioria silenciosa, mas essencialmente boa na base. Essa estrutura nos reconforta porque nos permite acreditar que a maioria das pessoas, no fundo, é boa, que apenas são intimidadas ou enganadas pelos poucos que estão no topo. Sodoma não oferece esse conforto. Sodoma oferece o cenário mais radical e mais aterrorizante do ponto de vista social. Uma sociedade em que a corrupção havia descido até a última camada, em que não havia uma maioria silenciosa de boa gente esperando a oportunidade de resistir, em que os jovens já chegavam ao limite, sem nenhuma memória de como aquela cidade havia sido antes, porque para eles
Aquela era simplesmente a normalidade. Todo o povo, desde o moço até ao velho, o jovem de 16 anos que batia naquela porta, havia crescido em um ambiente em que aquele tipo de comportamento era o rito de passagem para a idade adulta. Era a forma através da qual os homens de Sodoma afirmavam a sua posição de poder dentro de uma hierarquia que se baseava na dominação do mais fraco. Para ele, não havia dissonância moral naquele momento. Havia apenas o cumprimento de um protocolo social que toda a sua comunidade validava, que os seus pais toleravam, que os seus irmãos mais velhos haviam praticado antes dele e que ninguém, absolutamente ninguém, em toda a cidade, havia sido capaz de confrontar com autoridade moral suficiente para produzir qualquer mudança. O ancião de 70 anos, que também estava naquela multidão, havia visto aquela cidade transformar-se ao longo de décadas. Havia presenciado a erosão gradual de cada limite que uma vez existiu. E em algum ponto do passado distante, havia feito uma escolha. Como todos os moradores de Sodoma haviam feito as suas escolhas individuais, a escolha de não resistir, de não pagar o preço social que a resistência exigiria, de calar a sua consciência com as racionalizações que toda época e toda cultura produz em abundância para justificar a participação na maldade coletiva. E agora ele estava na multidão, não porque fosse monstro desde o berço, mas porque havia escolhido ser, degrau por degrau, decisão por decisão, silêncio por silêncio, exatamente o que era naquela noite. A casa de Ló estava cercada por todos os lados. O texto diz que cercaram a casa, o que, em termos táticos, significa que não havia saída. Não havia janela por onde fugir sem ser visto. Não havia vizinho para chamar em socorro, porque todos os vizinhos estavam do lado de fora, fazendo parte do cerco. O som daquela multidão, o peso de todas aquelas vozes exigindo a entrega dos forasteiros, deve ter penetrado as paredes de pedra e argamassa da casa de Ló como uma vibração física, como um calor que antecede o incêndio, como a pressão que você sente nos ouvidos antes que o trovão chegue. Os anjos que estavam dentro daquela casa vieram àquela cidade não apenas para executar um julgamento que já havia sido decidido em esferas acima da nossa compreensão. Eles vieram para verificar, para testemunhar de perto o que o clamor de Sodoma havia anunciado. E o que encontraram naquela noite era a resposta definitiva e irrefutável a qualquer possível dúvida. Não havia 10 justos. A busca que Abraão havia feito com Deus na manhã anterior, aquela negociação extraordinária e comovente em que o patriarca havia descido de 50 para 10, o número mínimo de justos necessários para poupar a cidade, havia chegado ao seu resultado final. 10 justos não existiam em Sodoma. A cidade havia ultrapassado o ponto de não retorno. E ela não sabia disso. Ela estava do lado de fora de uma casa, exigindo a sua presa, completamente ignorante do fato de que estava a horas de ser varrida da face da terra. Todo o povo estava do lado de fora, e do lado de dentro, 2 seres que tinham o poder de cegar aquela multidão com um único gesto, estavam sentados à mesa de Ló, ouvindo o rugido da cidade que havia selado a sua própria condenação. A última noite de Sodoma havia começado. A porta da casa de Ló não era uma estrutura frágil. As casas de Sodoma eram construídas para durar, com pedras assentadas com argamassa espessa e madeiras importadas de regiões florestadas que ficavam a dias de caminhada daquelas planícies. Era uma porta feita para resistir ao tempo, ao calor e aos ventos que desciam das montanhas
da Judéia, carregados de areia. Mas não era feita para resistir ao que estava do lado de fora naquela noite. A multidão empurrava, batia, exigia, e Ló, do lado de dentro, havia tentado o impossível: sair, fechar a porta atrás de si, negociar com aquela massa humana que havia perdido qualquer traço de racionalidade que pudesse tornar a negociação possível. O texto descreve a sua tentativa com aquela crueza, sem julgamento, que caracteriza a narrativa do Gênesis. Ele saiu, fechou a porta e tentou palavras. As palavras não funcionaram. A multidão avançou sobre ele com a intenção de fazê-lo pagar pelo ato de proteger os forasteiros, de quebrar o protocolo social de Sodoma ao interpor o seu corpo entre a cidade e a sua presa. Foi nesse instante que os anjos intervieram. Gênesis, capítulo 19, versículo 11. Registra o que aconteceu com aquela contenção narrativa, que às vezes é mais aterrorizante do que qualquer descrição elaborada. E feriram os homens que estavam à porta da casa com cegueira, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram de procurar a porta. 4 verbos, 4 movimentos de uma cena que deveria ter mudado tudo. Feriram, cansaram, procuraram, não encontraram. Coloque-se por um momento dentro dessa multidão. Você estava de pé, consciente, com toda a sua determinação intacta e toda a pressão social do grupo ao seu redor, amplificando cada impulso que você sentia. E então, sem aviso, sem transição, sem qualquer processo gradual que permitisse à sua mente interpretar o que estava acontecendo, a luz se apagou. Não a luz do ambiente, a luz dentro dos seus olhos. A escuridão não caiu sobre o mundo. Ela caiu especificamente sobre você, sobre cada um dos homens ao seu redor, simultaneamente. Um milagre negativo, uma intervenção sobrenatural que não curou nem libertou, mas que cegou e imobilizou uma multidão inteira em uma fração de segundo. Em qualquer sistema de referência moral que possamos imaginar, esse evento deveria ter produzido um único resultado possível: terror sagrado, reconhecimento imediato de que forças que transcendem a compreensão humana estavam operando naquela noite, arrependimento desesperado, fuga em pânico das ruas daquela cidade. Isso é o que aconteceria com qualquer ser humano que mantivesse, pelo menos, uma camada funcional de instinto de autopreservação ligada ao discernimento moral. O milagre da cegueira súbita, coletiva e seletiva era um sinal impossível de ignorar, impossível de atribuir ao acaso, impossível de racionalizar dentro de qualquer estrutura de pensamento que não incluísse a admissão de que algo absolutamente extraordinário estava acontecendo e de que aquilo era, de alguma forma, uma resposta direta ao que aquela multidão estava tentando fazer. Mas o que o texto registra não é isso. O que o texto registra é a coisa mais psicologicamente aterrorizante de toda a narrativa de Sodoma. Mais aterrorizante do que a multidão cercando a casa. Mais aterrorizante do que o número total de participantes. Mais aterrorizante até do que o fogo que viria depois. O texto diz que eles se cansaram de procurar a porta. Procurar a porta. Estavam cegos e continuaram procurando a porta, com as mãos estendidas no escuro que havia caído exclusivamente sobre os seus olhos, tateando as pedras das paredes em busca daquela entrada que os anjos haviam tornado inacessível para eles. Aqueles homens de Sodoma não correram, não gritaram em arrependimento, não caíram de joelhos no chão poeirento da rua em confissão desesperada. Eles continuaram. A única razão pela qual pararam foi o esgotamento físico. Eles cansaram. Não se converteram. Não se arrependeram. Cansaram.
Isso é o que os teólogos chamam de endurecimento do coração, mas a expressão acadêmica quase suaviza demais a realidade do fenômeno. O que o texto está descrevendo é a etapa final de um processo que se desenvolveu ao longo de gerações na sociedade de Sodoma, o ponto em que o vício no pecado havia destruído completamente o mecanismo interno que conecta a experiência à reflexão moral. O mecanismo que diz ao ser humano: o que está acontecendo comigo agora é uma consequência do que eu estava tentando fazer. E isso me diz algo sobre a natureza do que eu estava tentando fazer. Esse mecanismo havia sido silenciado em cada um daqueles homens de uma forma tão profunda e tão definitiva que um milagre sobrenatural de proporções impossíveis não foi capaz de reativá-lo. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 1, descreve esse processo com uma precisão que parece ter sido escrita tendo Sodoma em mente como caso clínico. Ele fala de uma entrega progressiva de um Deus que entrega os seres humanos às concupiscências dos seus corações, que os entrega às paixões infames, que os entrega a uma mente reprovada. Cada entrega é um degrau abaixo. Cada degrau abaixo é uma perda parcial da capacidade de discernimento. E em algum ponto dessa descida, o sistema que poderia ainda responder ao apelo da consciência ou ao choque do sobrenatural se torna estruturalmente incapaz de processar esses sinais. Não porque Deus tenha removido a liberdade humana à força, mas porque a liberdade humana, exercida consistentemente na direção do mal durante tempo suficiente, produz em si mesma a sua própria prisão. Os homens de Sodoma estavam cegos no escuro, tateando em busca de uma porta que não encontrariam e continuavam tentando. Essa imagem é o símbolo mais perfeito e mais devastador do que o pecado faz com o ser humano quando alcança o seu estágio terminal. Você está no escuro. Você sabe que está no escuro. E mesmo assim, continua procurando a mesma porta, pelos mesmos motivos, com as mesmas mãos, esperando um resultado diferente que nunca chegará. Porque o problema não é a porta. O problema é você. E você não pode mais ver isso. Eles cansaram e foram para casa, cegos, exaustos, humilhados e completamente incapazes de processar o que aquela noite havia tentado revelar para eles. Alguns deles dormiram, porque amanhã era um novo dia, porque amanhã os mercados abririam novamente, porque amanhã a vida continuaria exatamente como sempre havia continuado. Sodoma era permanente, Sodoma era inevitável, Sodoma era o mundo. Eles não sabiam que amanhã não existiria para eles. Os anjos trabalharam durante o restante daquela noite. Enquanto a cidade dormia, enquanto os homens que haviam sido golpeados com cegueira repousavam nas suas casas, sem saber que aquele era o último sono das suas vidas, os mensageiros do Eterno pressionavam Ló com uma urgência que o texto descreve como física. Tomaram pela mão a ele e a sua mulher e as suas 2 filhas, tendo o Senhor misericórdia dele, e o tiraram e puseram fora da cidade. A misericórdia de Deus é um elemento que o tom apocalíptico desta narrativa não pode apagar. Mesmo ali, mesmo naquele momento em que o julgamento estava a horas de cair, houve mãos estendidas, houve uma família retirada, houve a intervenção graciosa que arrancou os justos do meio da destruição antes que ela começasse. Ló hesitou. O texto diz isso sem qualquer tentativa de proteger a reputação do personagem. E demorando-se ele, os homens o tomaram pela mão. Havia anos de vida construída naquela cidade. Havia propriedade, havia relações sociais, havia a inércia de tudo o que é familiar e conhecido, puxando contra o chamado urgente de partir.
E os genros, os jovens que haviam se casado com as filhas de Ló e que eram, portanto, membros da família com acesso à mesma advertência, recusaram completamente. Gênesis registra que eles riram. Pareceu-lhes que Ló gracejeava. Esse detalhe é a fotografia mais fiel que existe da descrença diante do julgamento iminente. Os genros de Ló não eram homens sem informação. Não eram pessoas que nunca haviam ouvido falar da possibilidade de consequências morais. Eles tinham acesso à mesma fonte de advertência que o resto da família e riram. O que os fez rir não foi ignorância. Foi a mesma armadilha cognitiva que aprisionou cada geração que já viveu às vésperas de uma catástrofe. A incapacidade de acreditar que o extraordinário pode irromper no ordinário. A recusa psicológica de levar a sério uma ameaça que contradiz toda a experiência acumulada de normalidade. Sodoma havia estado ali ontem, estava ali hoje, estaria ali amanhã. As muralhas eram sólidas, a economia funcionava, a vida seguia. Eles ficaram e o sol nasceu. Gênesis 19, versículo 23. O sol saía sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. O texto marca o momento com precisão astronômica, como se quisesse que soubéssemos que havia luz plena sobre aquele vale quando tudo aconteceu. Não foi na escuridão da madrugada. Não foi envolta na ambiguidade de um temporal noturno que poderia ter múltiplas explicações naturais. Foi sob o sol da manhã, sob uma luz que iluminava cada detalhe, cada rosto, cada estrutura daquela civilização próspera e perversa. Foi em plena luz do dia que o céu se abriu. Gênesis 19, versículo 24. Então o Senhor fez chover sobre Sodoma e Gomorra enxofre e fogo da parte do Senhor desde os céus. Uma frase, 20 e poucas palavras em português. E a destruição mais completa que o texto bíblico registra sobre qualquer cidade até aquele ponto da narrativa. O texto não se detém em descrições extensas do que aquilo pareceu de dentro. Não há registro de sobreviventes que possam testemunhar o que experimentaram antes de serem consumidos, porque não houve sobreviventes. O que temos é a visão de fora. Abraão, levantando-se cedo na manhã seguinte e indo ao lugar onde havia estado diante do Senhor, olhando em direção ao vale e vendo a fumaça subir da terra como a fumaça de uma fornalha. Mas a arqueologia e a geologia da região do Mar Morto passaram décadas tentando reconstruir o que aquele evento pode ter sido em termos físicos. E o que os dados sugerem é algo que excede qualquer escala de catástrofe natural que o mundo moderno tenha testemunhado em tempo histórico registrado. A região do Vale do Jordão é geologicamente uma das mais instáveis do planeta, uma fissura tectônica profunda que corre pelo centro da placa árabe em um sistema de falhas que se conecta ao grande vale do Rift africano. O subsolo da região contém depósitos imensos de betume, de gás natural e de materiais sulfurosos que, sob as condições geológicas certas, podem ser liberados com uma violência que o vocabulário científico moderno ainda luta para descrever adequadamente. Pesquisadores que estudaram os estratos geológicos ao sul do Mar Morto encontraram evidências de uma camada de destruição térmica extraordinária depositada em uma data que coincide com o período histórico descrito em Gênesis. Cinzas, cerâmica vitrificada, ossos calcinados e formações minerais que só se produzem sob temperaturas que superam 2.000 graus Celsius. 2.000 graus. Para colocar isso em perspectiva, o aço derrete a 1.480 graus. O vidro forma-se a partir de areia aquecida a aproximadamente 1.700 graus.
O que caiu sobre a Pentápolis naquela manhã não foi uma tempestade, não foi um incêndio convencional, não foi uma erupção vulcânica no sentido que conhecemos. Foi uma combinação de fatores que transformou uma região inteira em um forno operando em temperaturas que encontramos hoje apenas no interior de reatores industriais ou no epicentro de eventos de extinção. Pessoas, animais, árvores, construções, reservatórios de água, plantações, todo o inventário de uma civilização próspera foi convertido em cinza e em vidro em uma fração de segundo. Não houve tempo para correr. Não houve tempo para se esconder. Não houve última prece murmurada em um canto de proteção, porque não houve canto que oferecesse proteção. A destruição foi simultânea, completa e absolutamente cirúrgica na sua cobertura geográfica. O texto diz que Deus subverteu aquelas cidades e toda a campina e todos os habitantes das cidades e o que nascia da terra. Não sobrou nada que tivesse raiz naquele solo, nem uma semente, nem uma erva. O julgamento não foi proporcional, foi total. A mulher de Ló olhou para trás. Gênesis é breve e devastador nessa frase. E a mulher de Ló olhou para trás e se tornou uma estátua de sal. Os comentaristas teológicos passaram séculos debatendo o significado preciso desse ato. Havia uma instrução explícita de não olhar para trás, uma instrução que em si mesma era carregada de significado teológico. Não se volte para o que está sendo destruído. Não deixe o coração ser aprisionado pelo que Deus está julgando. Não permita que a nostalgia do passado pervertido te prenda no momento da libertação. Ela olhou. E o julgamento que estava caindo sobre a cidade a alcançou também. Não como punição caprichosa, mas como a consequência lógica de um coração que ainda estava lá, enquanto o corpo tentava partir. E o vale, que havia sido como o jardim do Senhor, que havia sido comparado à fertilidade do Egito e à memória do Éden, se tornou um deserto de sal, cinza e desolação que persiste até hoje. O Mar Morto, aquela extensão de água hipersalina, onde nada vive, onde nenhum peixe existe, onde a concentração de minerais dissolve a vida em qualquer forma que tente se estabelecer, é o epitáfio geográfico de Sodoma. É a marca permanente na face da terra do que acontece quando uma civilização atinge o ponto sem retorno. A natureza registrou o julgamento, a geologia o confirmou, e a Bíblia o narrou para que nenhuma geração subsequente pudesse dizer que não foi avisada. Os genros que riram não riram mais. As vozes que na noite anterior exigiam os forasteiros foram silenciadas por um calor que o nosso vocabulário ainda não consegue descrever completamente. Os anciãos e os jovens que estavam juntos no cerco da casa de Ló foram reunificados novamente no mesmo instante de destruição. A democracia do julgamento foi tão total quanto havia sido a democracia da corrupção. Todo o povo havia participado, todo o povo foi consumido. E Abraão, do alto das colinas, vendo a fumaça subir como a fumaça de uma fornalha, soube. E o silêncio que se seguiu deve ter sido o silêncio mais pesado que aquele patriarca jamais experimentou, o silêncio de um mundo que havia existido e simplesmente cessado de existir enquanto ele dormia. Senhor Deus, Pai de toda a eternidade, que és o mesmo ontem, hoje e para sempre, nós nos aproximamos de Ti agora não com a distância de quem lê história antiga, mas com o tremor de quem reconhece o presente nessas páginas. Abre os nossos olhos, não os olhos do corpo, mas aqueles olhos interiores que Tu mesmo tens o poder de iluminar. Os olhos que enxergam através da aparência das coisas
que reconhecem a normalidade falsa quando ela se instala, que percebem a erosão gradual quando ela começa e não quando já está completa. Porque o maior perigo que Sodoma nos revela não é o fogo que veio no fim, é a cegueira que veio antes. A cegueira que não foi imposta de fora, mas cultivada por dentro, degrau por degrau, escolha por escolha, silêncio por silêncio, até que o milagre sobrenatural não foi mais capaz de produzir arrependimento. Guarda-nos, Senhor, da normalização do pecado. Guarda-nos da prosperidade que entorpece, da fartura que apaga a compaixão, da tranquilidade que se converte em tédio moral, do tédio moral que começa a buscar saciedade em lugares cada vez mais escuros, porque o espírito de Sodoma não morreu com o enxofre e o fogo. Ele sobreviveu nas páginas da história como aviso e ressurge em cada geração que esquece que a história tem um Senhor e que esse Senhor é justo. Faz de nós homens e mulheres que, como Abraão, intercedem, que levantam as suas vozes diante de ti pelos que estão no caminho da destruição, que não desistem de orar pelos que parecem perdidos, que não se acomodam ao conforto pessoal, enquanto ao redor deles as cidades escolhem o escuro. E guarda-nos, especialmente, da ilusão de segurança que vem do fato de que o sol ainda nasce, de que os mercados ainda abrem, de que a vida ainda segue o seu ritmo familiar. Porque foi exatamente esse o cenário do último dia de Sodoma. O sol nasceu como em qualquer outro dia, e as horas que pareciam normais eram as últimas horas. Que o teu Espírito Santo nos mantenha vigilantes, acordados e enamorados de Cristo, mais do que de qualquer riqueza, mais do que de qualquer prazer, mais do que de qualquer ilusão de permanência que este mundo passageiro nos oferece. Porque tu és o único eterno, e o amor a ti é o único refúgio que o fogo não alcança. Em nome de Jesus, o único que ficou de pé diante do julgamento que nós merecíamos. Amém. O fogo de Deus limpou a perversão da superfície da terra e transformou Sodoma em cinzas. Mas a Bíblia avisa que os maiores horrores dos últimos dias não cairão do céu, eles subirão das profundezas. O livro de Apocalipse descreve uma criatura aterrorizante, com 7 cabeças e 10 chifres, emergindo das águas para dominar o planeta. Quem é o guardião oculto no fundo do mar, que assumirá o controle da humanidade? Clique no vídeo que está na sua tela agora. A besta do Apocalipse. O guardião oculto no fundo do mar. Compartilhe o aviso de Sodoma no WhatsApp e inscreva-se no canal para não ser enganado.